Em 90 segundos tu não faz nem o miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online. Estamos ao vivo, estamos online para mais uma aulinha de matemática. Nessa aula a gente vai, digamos assim, fechar, né, com chave de ouro as funções quadráticas, as funções do segundo grau. Iremos falar propriamente das partes de máximos e mínimos. É claro que a gente vai acabar falando um pouquinho sobre as aulas anteriores, né? A gente vai estudar problemas do segundo grau, a gente vai ter que definir uma função do segundo grau, a gente vai ter que escolher qual a melhor forma de representar essa função, se é pela forma fatorada, pela canônica. Então a gente vai acabar mexendo direto ou indiretamente nas aulas anteriores. Para aí sim a gente trabalhar com o aspecto de otimização da função, né, naquilo que for cobrado. Então, para isso, o que a gente vai fazer? Primeiramente, eu vou dar uma abordagem teórica no assunto. Eu vou falar um pouquinho justamente sobre máximos e mínimos, o vértice da parábola, o ponto de inflexão. Depois disso, a gente começa a fazer alguns exercícios, ainda exercícios, digamos assim, de fixação, ainda com uma pegada para fixar aquilo que você, de repente, está um pouco inseguro, um pouco com dúvida. E depois, sim, a gente vai começar a fazer exercícios já voltados para o Enem, do Enem, com a cara do Enem, para a gente entender como é que isso funciona numa prova, né, da qual a gente, claro, está se preparando, tá certo? Então eu começo... Já vou para o quadro, tá, meu diretor? Já vou para o quadro logo, tá? Eu começo lembrando que uma função quadrática ou uma função do segundo grau ela é definida a princípio, né? A forma mais usual de se definir uma função de segundo grau é ax quadrado mais bx mais c com a diferente de zero. Lembrando que essa função f, ela vai de R para R, então isso significa dizer, na prática, que o domínio e o contradomínio vão ser números reais. E aí, o que a gente sabe com certeza é que, dada a função quadrática, essa função quadrática ela vai me oferecer como gráfico da função uma parábola. Então, por exemplo, tá, pessoal? Pode aparecer uma parábola mais ou menos assim, tá? Parábola, essa função f de x, nos diz muita coisa, só para a gente lembrar a aula passada.
O fato do gráfico estar chorando para mim, o fato da concavidade estar voltado para baixo, já me dá, por exemplo, a certeza de que essa concavidade, na verdade, o coeficiente A de AX², ele é menor do que zero. Outra certeza que eu tenho é que ela encosta no eixo Y no momento em que o gráfico está subindo, né? No momento de ascendência do gráfico. Então, a gente pode também afirmar que o B é positivo por isso. E por último, né, a interseção que a parábola faz no eixo Y é formado por um par ordenado onde o x é igual a zero e o y, a altura desse ponto, é justamente igual ao coeficiente c. Então você observa que essa função, do jeito que ela foi escrita, cada um dos coeficientes, o a, o b e o c, vai ter uma certa contribuição ou um certo impacto, né? Um certo impacto na construção dessa parábola. Né? Deixa eu só organizar aqui, que eu observei que ficou muito juntinho. Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou pôr o B do lado do A, B é maior do que zero. E esse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto C maiúsculo, eu vou afirmar que esse ponto C é o ponto onde x é igual a zero e o valor do y da ordenada é justamente o valor que o coeficiente C ele vai me oferecer. Bom, aqui a gente fez rapidamente, bem rapidamente, uma passada naquilo que a gente viu na aula passada. Na aula passada a gente tratou do gráfico, né? Basicamente a gente passou a aula inteira tentando entender quais as influências que determinados elementos eles acabam afetando a parábola. Então, a gente estudou o coeficiente A, o coeficiente B, o coeficiente C, depois nós estudamos as raízes da função e estudamos o vértice da função. O vértice da função, também conhecido como ponto de inflexão, é o momento aonde um determinado ponto ele está localizado na iminência de mudança de sentido. Esse gráfico, por exemplo, ele vai aumentando, vai ficando cada vez mais alto, até chegar num certo ponto. Depois desse ponto, ele começa a descer o gráfico. O gráfico começa a ficar cada vez mais baixo. Esse ponto de inflexão, esse ponto onde há uma mudança de sentido, a gente chama de vértice da parábola. E assim, pessoal, eu desenhei essa parábola em mão livre. Se essa parábola tivesse perfeitamente desenhada, esse vértice, ele necessariamente passaria por uma espécie de eixo imaginário esse que é paralelo ao eixo das ordenadas. E esse eixo, uma vez que a parábola estivesse muito bem desenhada, esse eixo dividiria de fato essa parábola em duas partes iguais, justamente nesse tal ponto de mudança de sentido chamado de ponto de inflexão ou vértice. Então, esse ponto V, é o ponto que nós de fato iremos estudar nessa aula. Por ser um ponto, ele vai apresentar duas coordenadas. Uma coordenada x, que a gente vai chamar de x do vértice, para relacionar ao ponto do vértice, e o valor da coordenada y, que é o y do vértice. Então, em relação ao vértice, deixa eu ver se aqui eu posso escrever. Posso. Em relação ao ponto V, esse ponto V
ele é chamado de vértice da parábola, ou ainda, de uma maneira um pouco mais generalizada, ele também é chamado de ponto de inflexão. O ponto de inflexão de um gráfico é qualquer ponto aonde você observa uma mudança de sentido e direção. No vértice só existe esse ponto. Então, o vértice acaba sendo o único ponto de inflexão dessa parábola. Então, esse V a gente vai chamar de vértice da parábola. E esse ponto V, ele é formado pelo x do vértice e y do vértice. Que na aula passada a gente já definiu as duas fórmulas para o x do vértice e y do vértice. Eu acho que não cabe aqui a gente ficar pesando muito em saber o porquê que o x do vértice tem aquele valor e o y do vértice tem aquele valor, aquela fórmula. Então eu já vou trazer a fórmula pronta. Tá? O x do vértice é definido por menos b sobre 2a e o y do vértice é definido por menos delta sobre 4a. Esse delta é aquele discriminantezinho que é encontrado calculando o quadrado de b e subtraindo de 4 vezes o coeficiente a vezes o coeficiente c. Então, com essas duas relações, tanto do x do vértice quanto do y do vértice, a gente vai encontrar as coordenadas do vértice, né, do próprio ponto de inflexão. Muito bem. Acontece que você pode observar que para eu encontrar o y no vértice, eu de alguma maneira vou ter que recorrer ao delta. Isso significa, tecnicamente falando, que eu vou ter que gastar um certo tempo, eu vou ter que, entre aspas, perder um certo tempo, me utilizando daquilo que a gente chamava da fórmula de Bhaskara, né? A gente vai encontrar o delta, para depois a gente encontrar as raízes da função, para aí sim a gente... Então, o que eu vou trazer para você já tem, né, as fórmulas do x do vértice e do y do vértice. O que eu vou mostrar para você agora, obviamente, é uma outra maneira de encontrar o x do vértice e o y do vértice a partir do conceito, justamente do conceito do eixo de simetria. Porque uma vez que ele é definido como tal, ou seja, como sendo um eixo de simetria, eu posso me utilizar dessa definição de eixo de simetria, de garantir que esse eixo divide a parábola em duas partes iguais e entender que o x do vértice é a metade do caminho das duas raízes. Porque eu não sei se você lembra, mas esses pontos de interseção que a parábola faz com o eixo do x são as raízes da função. Então visualmente você pode observar que o x do vértice, ele de alguma maneira é a metade do caminho de x1 e x2. Analiticamente falando, usando um pouquinho os conceitos de geometria analítica, para você calcular o ponto médio entre x1 e x2, basta você calcular a média aritmética das coordenadas. Basta você calcular a média aritmética de x1 e de x2. Então, se você observar, uma outra maneira, e aí vem um OBS, uma outra maneira de você encontrar o x do vértice é lembrando que o x do vértice é a média aritmética das raízes. E aí, obviamente, você deve estar se perguntando, mas peraí, não me parece muito útil, porque para eu utilizar essa fórmula, eu precisaria conhecer as raízes da função. E para conhecer as raízes da função, eu vou ter que recorrer a alguma fórmula, seja ela a antiga fórmula de Bhaskara ou por soma e produto, enfim, para alcançar o x1 e x2. Mais ou menos, porque muitas das questões
já te oferecem graficamente a raiz. Então você não vai precisar, né, encontrar as raízes, uma vez que essa questão te oferece um gráfico e nesse gráfico estão localizados já as raízes para você, você já não vai precisar encontrar as raízes. Então é muito mais prático você utilizar o x do vértice conhecendo as raízes da função, uma vez que você já conhece as raízes da função. Então, você não precisa negar a primeira fórmula. A primeira fórmula ela continua sendo útil. Entretanto, fazendo muitas questões de vestibular, inclusive Enem, todas as questões que informam o gráfico, a maioria esmagadora das questões te oferecem as raízes na hora que eles esboçam o gráfico. Então você não precisa recorrer à Bhaskara. Você já pode encontrar o x do vértice tendo x1 e tendo x2. Ah, beleza, mas o y do vértice? O y do vértice que é o principal problema, porque o y do vértice está atrelado ao discriminante delta. Sim, mas se você tem o x do vértice e se você tem a lei de formação da função, você pode... Lembra, né? Uma função é uma relação binária, né? Você tem aqui o domínio, que são os reais. Você tem o contradomínio, que são os reais. Se você joga o x do vértice, se você tem o x do vértice e joga o x do vértice na função, naturalmente, quando você joga o x do vértice na função, a função te retorna o y do vértice. Ela não tem saída, ela não tem escapatória. Então, se você, tendo o valor do x do vértice, você joga o x do vértice na função, a função vai ter que te retornar o y do vértice. Então, uma outra maneira de você encontrar o y do vértice é você, primeiro, você tem que ter o valor numérico do x do vértice. E entender a definição dessa função. Se você já tem o x do vértice, você joga na lei de formação, a lei de formação vai te retornar necessariamente o y do vértice, ela não pode te retornar outro valor. Tá certo? Então, vou te dar um exemplo técnico, tá? Vou te dar um exemplo técnico? Não, vou te dar um exemplo numérico. Ó, olha aqui, ó. Vamos supor que você tivesse, que a questão te oferecesse um gráfico assim, ó. Aonde aqui ele te deu, disse que esse carinha aqui é x igual a 3, y igual a 0, e esse cara aqui é x igual a 5, y igual a 0. Ok? E, sei lá, vamos dizer que... Só para a gente conseguir encontrar o y do vértice, vamos dizer que ele te oferecesse a lei de formação. Não, vamos primeiro só encontrar o x do vértice. Ele te deu a seguinte lei de formação. Ele disse que a função é menos x². Deixa eu ver se vai dar aqui, né? Vamos ver se vai dar aqui. F de x igual a menos x² mais 8x menos 15. E ele te ofereceu, obviamente, já as raízes, 3 e 5. Bom, como eu falei, duas maneiras de você encontrar o x do vértice. Uma maneira, deixa eu botar aqui que aqui é o eixo x e aqui é o eixo y. Então, uma maneira que você tem para encontrar o x do vértice é observar que aqui o a vale menos 1,
o B vale mais 8 e o C vale menos 15. Então, uma maneira que é usando a fórmula é você afirmar que o x do vértice é menos B, portanto, menos 8, sobre 2A, sobre 2 vezes o menos 1. 8 dividido por... menos 8, na verdade, dividido por menos 2, dá 4. Só que observa, legal, essa fórmula até que não é difícil de encontrar, mas observa que a média aritmética de 3 e 5, se você pegar o 3 e somar o 3 ao 5, isso dá 8. E 8 divididos por 2 é 4. Então você já poderia ter encontrado o x do vértice apenas pela observação analítica do gráfico. O x do vértice tem que estar na metade do caminho de 3 e 5. Então ele é a média aritmética das raízes. 3 mais 5 sobre 2. Isso é 4. Observa que por mais que você se sinta seguro na fórmula em vermelho, a fórmula em azul ela é mais direta, ela é mais objetiva, mas ela é um pouquinho mais dependente. Ela depende que o gráfico ofereça as raízes. Se o gráfico não oferecer as raízes, você só vai ter como recurso o x do vértice calculado no vermelho. E observa, né? Se eu já sei que o x do vértice é 4, eu tenho como encontrar o y do vértice sem usar a fórmula do discriminante. Tudo que eu preciso fazer é pegar esse valor do x do vértice e jogar na função. Então eu poderia agora encontrar o f de x quando x é igual a 4. Porque se eu jogar o 4 na função, a função vai ter que me retornar o y que corresponde com o x do vértice, que é o y do vértice. Então, o f do 4 vai ser menos 4 quadrado, mais 8 vezes 4, menos 15. Bom, toma cuidado, aqui não tem parênteses. Então, menos 4 ao quadrado dá menos 16, menos 15, menos 31, mais 32. 32 menos 31 é 1. Se você utilizar o delta, você vai encontrar o mesmo 1. Perfeito? Então vejamos se isso vai funcionar, né? Vou encontrar o delta. Onde que eu vou botar esse delta? Vou botar esse delta aqui, ó. O y do vértice vai ser menos delta. E o delta é b quadrado menos 4ac. B quadrado, 64. Menos 4 vezes o A vezes o C, que é menos 15. O A é menos 1. Vou fazer de novo aqui. Menos 4 vezes o A vezes o C. Então é menos delta sobre 4A. 4 vezes menos 1. Ora, 4 vezes menos 1 dá... Menos 4 vezes menos 1 dá 4, que multiplicado por menos 15 dá menos 60. Correto? Ok? Então tenho 64 menos 60. 64 menos 60 dá 4. 4 dividido por menos 4 dá menos 1. Um sinalzinho de menos aqui, menos com menos, dá mais. Encontrei o mesmo 1 que eu encontrei aqui. Só que observa, né? Eu levei mais tempo, eu levei mais cálculo, eu fiz mais conta no vermelho do que no azul. Então eu estou te mostrando que não é sempre que isso vai acontecer. É claro que você
tem que ter a segurança e você tem que ter a malandragem, vamos dizer assim, de observar qual o melhor passo. Quando que eu vou utilizar o passo em azul? Quando ele me oferecer as raízes. Ele me ofereceu as raízes, a conta vai ser uma conta mais limpa, mais objetiva. Ah, ele não me deu as raízes, ele só me deu a fórmula, só me deu a lei de formação. Então eu vou ter que ralar um pouquinho e fazer o que eu fiz em vermelho. Correto? Aqui eu estou te mostrando caminhos diferentes, qual o caminho que vai te levar um pouquinho mais com conta, um caminho com menos conta, tá ok? E aí, como o quadro, já estou me apertando todo ali, como o quadro acabou, não tem saída, você faz o seu primeiro print da noite, pra gente depois voltar à teoria. Então, é o primeiro print time, galera. Enquanto você printa, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. É mais comum. Isabelle me pergunta se é mais comum. Estou eu aqui pagando mico. Isabelle me pergunta se é mais comum. Sim, é mais comum você ter questão envolvendo gráfico, tá? Como saber quando colocar entre parênteses ou não? É um número, né? A base negativa, você te obriga a pôr parênteses na base, tá certo? Se o número for negativo. Tá pedindo para eu fazer sem ser com A, é usando a média aritmética. Eu vou responder aqui. Qual é essa pessoa? O que tá escrito ali, meu diretor? Que tá dando reflexo aqui? Diet, é isso? Diel. O T ali me matou. O T me pegou com força ali. Diel, seguinte. Diet é osso, hein, mestre? Diet. Porra, podia acabar a live agora depois desse diet, hein? Fala pra mim. Diel, seguinte, meu amigo, Diel. A gente vai fazer um monte de exercícios onde eu vou poder escolher entre uma maneira ou outra de resolver a questão. Beleza? Fica firme, tá ok? Vamos continuar a nossa brincadeira aqui. Tem mais uma coisa que eu queria falar pra vocês que é extremamente importante. Então, até para dar tempo de a gente fazer bastante exercício, a minha ideia nessa aula é a gente fazer uma quantidade minimamente razoável, aí uns 2, 3, 4 exercícios, para a gente sair daqui mais seguro, né? O que que eu vou lembrar para vocês agora? O conceito do vértice junto com a ideia de valor máximo e valor mínimo. Como é que eu consigo identificar que o vértice ele vai representar o valor máximo ou quando for representar o valor mínimo? Como é que eu sei isso? Como é que eu consigo visualizar isso? Então, é até o título da aula de hoje, né? Então você tem duas situações. A situação número 1 é justamente do exemplo que eu trouxe para vocês. É quando você tem uma parábola e essa parábola, ela te oferece a concavidade voltada para baixo. Observa que quando ela oferece a concavidade voltada para baixo, automaticamente, vê se você concorda comigo, o ponto de inflexão, a mudança de sentido dessa parábola, vai ocorrer no momento mais alto que essa parábola alcança. Né? Então, o ponto de inflexão, que a gente conhece como vértice da parábola, ele vai aparecer no ponto mais alto. Não existe nenhum ponto da parábola mais alto que o vértice, quando o valor de A ele é negativo. E aí é justo eu concluir que esse momento é o momento onde o valor do y, por ser o mais alto, é o maior valor possível dessa parábola. Então aqui nessa situação, a gente entende que o vértice é o vértice aonde eu vou encontrar o valor máximo da função. O que a gente chama de ponto de máximo.
É o ponto do valor máximo. Esse ponto do valor máximo, por ser um ponto, ele vai me oferecer o x do vértice e o y do vértice. O y do vértice, atenção agora, o y do vértice, que é intitulado valor máximo da função. O y do vértice, que é o valor mais alto da função, é o maior valor que essa função assume. Y do vértice. Ah, e o x do vértice também é o valor máximo? Não. O x do vértice é justamente o valor que eu preciso em x para quando esse x for jogado, né? Quando eu substituir o valor de x da função pelo x do vértice, esse x do vértice é que me oferece o maior valor possível da função. Então ele é um elemento de meio. É ele que me leva para encontrar o maior valor que o y assume. Então ele não é o maior valor possível. Ele é o valor de x que torna o y máximo. Então o x do vértice é o valor de x que tornará o y máximo. Lembrando que tudo que foi falado aqui diz respeito a quando o nosso A ele é menor que zero. Porque quando a parábola estiver sorrindo para você, ou seja, uma outra situação, é quando você tem plano cartesiano está aqui, bonitinho. Vou subir um pouquinho o eixo X para economizar espaço aqui do quadro. E aí você tem uma parábola assim, ó. Aqui nessa situação, essa parábola, me parece, né, nesse caso, como o gráfico está sorrindo para você, o A agora é positivo, com cavidade voltada para cima. Com cavidade voltada para cima. Nessa situação, o y do vértice, ou melhor dizendo, o ponto V, o vértice em si, ele não é mais o ponto mais alto dessa função. Ele não é o ponto que te oferece a maior altura possível dessa função. Agora, esse vértice é o ponto mais baixo da função, é justamente o contrário. O que eu estou observando nesse novo exemplo é que o vértice ele vai ser um ponto mais baixo, que a gente chama de ponto de mínimo. Então, o ponto V, ele é o ponto de mínimo da função. Ele é o ponto de mínimo da função. E por que ele é o ponto de mínimo da função? Porque agora o x do vértice desse ponto, o y do vértice desse ponto, ele não vai mais me dar o valor máximo da função. Ele agora, como ele me dá o valor mais baixo, o valor mais baixo possível, ele agora vai me oferecer o valor mínimo da função. Agora, de qualquer maneira, o x do vértice continua a ser o valor de x que faz com que o y o menor valor possível. Então, o x continua sendo uma espécie de coadjuvante, de parceiro, para se maximizar ou para se minimizar o y do vértice, né? Então,
a gente vai fazer algumas questões onde ele vai pedir, determine o valor de x para obter o lucro máximo, determine o valor de x para chegar no y. Vão ser várias historinhas, contextos, que vão justamente te pedir o valor de x para tornar o valor de y máximo ou mínimo. E aí você tem que ter a interpretação que o que ele está pedindo é o x do vértice. Correto? Basicamente, o que eu queria falar da teoria, pessoal, é isso. Com o passar das questões, no momento em que a gente for fazendo as questões, eu acrescento algumas teorias pontuais. Eu queria falar, por exemplo, sobre a representação fatorada de uma função quadrática. Eu queria falar sobre a representação canônica de uma parábola. São elementos importantes, né? Não são fundamentais, mas eles são importantes para facilitar os cálculos. Então, vamos dar uma olhadinha. Vamos começar aqui pensando em um primeiro exercício. Deixa eu ver aqui. Então, olha só. Temos uma função que diz que, dada uma função real, 2x menos 3x quadrado, quanto à existência de valores e pontos de máximos e mínimos, analise o problema e assinale a alternativa correta. Primeiro, deixar bem claro, né, transparência total, que essa questão ela não tem o molde do Enem. É só uma questão de fixação aqui para a gente entender se a gente está seguro ou não com a matéria. Então, primeiro, a função, questão 1, deixa eu pegar aqui os dados. A função f de x é 2x menos 3x quadrado. f de x, 2x menos 3x quadrado. É isso? É isso. Só tomar cuidado, né, que os monômios estão aí, digamos, trocados de lugar, vamos botar assim. Se você quiser ordenar essa função, você poderia reescrever essa função assim, ó. f de x igual a menos 3x quadrado mais 2x. Né? Justamente para você não confundir, né? Não confundir os coeficientes que formam essa função. Né? Quem é o coeficiente a? É o coeficiente do termo quadrático. Quem é o coeficiente b? É o coeficiente do termo x elevado a 1. E quem é o coeficiente c? É o termo independente, né? Que independe do valor do x. Então, nesse caso, o coeficiente a é menos 3, de menos 3x quadrado, e o coeficiente b é 2, de 2x. O coeficiente c é 0. Né? Eu poderia muito bem escrever menos 3x quadrado mais 2x mais 0. Então, o c seria 0. Perfeito? Como é que a gente pode encontrar, com esses dados, a gente pode encontrar o x do vértice? Bom, não deu o gráfico. Se não deu o gráfico, não deu as raízes. Então, aqui só existe uma possibilidade. O x do vértice ser definido como menos b sobre 2a. Então, isso corresponde menos 2 sobre 2a. 2 vezes menos 3. Para quem me perguntou sobre o parênteses, né? Observa que o número é menos 3. Né? Então, por uma questão de organizar, eu ponho parênteses no menos 3. Né? Observa ainda que a gente pode simplificar. 2 divididos por 2 dá 1. 2 divididos por 2 dá 1. Então, eu teria menos 1 sobre menos 3, que é a mesma coisa que 1/3. 1/3, então, seria o primeiro. E o y do vértice? O y do vértice
Vai depender de como você vai querer resolver o y do vértice. Você tem a função. Você pode utilizar o delta ou você pode utilizar a função. Supondo que você queira utilizar o delta. O delta será b², vou botar aqui a fórmula para você que esqueceu. b² menos 4 vezes A vezes C. Então, esse delta vai ser b², 2². Aqui não precisa do parênteses, né? Porque o número, de fato, é 2. Menos 4 vezes o A, que é menos 3, vezes o C, que é 0. Ora, isso tudo aqui, pessoal, já vai dar 0. E 4 menos 0 é 4. Então, o delta deu 4. Lembrando que a fórmula é menos delta sobre 4 vezes A. Então, fica menos o 4, o delta, sobre 4 vezes A. 4 vezes, de novo, ó, menos 3 negativo, 4 vezes menos 3. Vou simplificar. E a resposta aqui vai dar menos 1, né? 4 divididos por 4, deixa eu botar aqui. 4 divididos por 4 dá 1. 4 divididos por 4 dá 1. Menos 1 dividido por menos 3. Menos com menos dá mais, então 1/3. Coincidentemente, foi coincidência, o valor do x do vértice ser o mesmo valor do y do vértice. Se eu quisesse usar a função, o y do vértice vai ser eu pegar a função e no lugar do x, substituir pelo x do vértice. Então, só fazendo, para fazer uma comparação aí, né? Aqui daria 2 vezes o x do vértice, que é 1/3, no lugar do x eu ponho 1/3, menos 3 vezes 1/3 ao quadrado, né? 1/3 ao quadrado, deixa eu escrever dessa maneira, assim, 1/3 vezes 1/3 é a mesma coisa que 1/3 ao quadrado, correto? Então, isso vai ser 2/3, 2 vezes 1, 1 vezes 3, menos, aqui eu corto, ó, menos 1/3. 2/3 menos 1/3 dá 1/3, o mesmo 1/3 que você encontrou. Isso aqui é um plano B, caso você queira fugir dessa fórmula. Então tá aí o x do vértice e o y do vértice. Para terminar, se o A é um número negativo, essa função ela vai te oferecer um valor máximo. O A é negativo, o A é menos 3. Quando o A é negativo, ele te oferece o valor máximo. Vamos ver se está tudo certinho? Vamos dar uma olhadinha aí para ver se bateu. Você tem... Ah, só uma coisa, tá, pessoal? Vou pedir desculpa aqui a vocês. Aqui é 1/3, tá? Apareceu 13 aqui, tá, meu diretor? Aqui é 1 sobre 3, tá? Então, ele vai... A resposta é justamente a letra E. Ele vai atingir o valor máximo, porque o A é negativo. Ele vai atingir o valor máximo de 1/3. Então, o y do vértice é 1/3. Aqui é 1/3, tá, pessoal? E no ponto x, que é o x do vértice, valendo 1/3. Tá, ok? Com isso, a gente fecha essa letra E. Tá? Lembrando que aqui é 1/3. Aqui está mal escrito. Aqui deveria ser 1/3. O velhinho aqui falhou na digitação. Beleza? Dá a sua última printada aí. Dá a sua última printada. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, responder uma pergunta. Prof, y do vértice é a mesma coisa que f de x? Não. O f de x é qualquer valor de y, né? Então, f de x e y, Isabelle, são as mesmas coisas. F de x
e y são nomenclaturas diferentes, mas que representam o mesmo personagem. O y do vértice é algum valor de x, é algum valor de f de x que torna esse f de x o maior possível, o mais alto, se for o valor máximo, ou o mais baixo, se for o valor mais baixo da função. Beleza? Na próxima aula, a gente aí sim começa a se aproximar de questões envolvendo Enem. Um forte abraço, valeu, tchau! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.